Está aberto o primeiro encontro regional de fundações de apoio do Sudeste, em FASUD 2017. Convidamos a mesa para que ocupe um lugar na plateia para assistirmos à palestra do professor Fernando Peregrino, presidente do CONFIS. Bom dia. Tudo bem? Eu queria, enquanto está rodando aqui a nossa projeçãozinha, eu queria pedir que cada um falasse o seu nome, a sua instituição e o seu estado, para que dê uma interação maior entre nós aqui. Não é isso? Então, enquanto trabalha, já temos objetivos comuns muito importantes, já alcançados, outros já alcançados, então precisamos nos conhecer melhor. Eu começar com você. José Antônio Pomilha, sou o diretor financeiro da FUNCAM. Sou Júlio Vato, eu sou federal da Unicamp e sou diretor institucional. Eu sou Eda, sou coordenadora geral e secretária executiva da FUNCAM. Mariana Bacana, sou professora aqui da Unicamp, do Instituto da Economia, e estou presidindo o CGE Brasil. Carlos Paulzinho do CONFIS. Sidney Lopes, cursos urbanos da Fundunesp São Paulo. Maria Paula Mello, sou da Fundunesp e sou do Jurídico. João Marques Tavares, da Fundunesp, na área do Jurídico. Fez 30 anos há pouco tempo, não, João? A fundação dele. Edson Furtado, diretor da Fundunesp. Fábio Schneider, presidente do Conselho Curador da FUNTEC e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Humberto Gamba, sou superintendente da Fundação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eduardo, eu trabalho na Fundação da CRED, da Universidade Federal do Paraná, e eu trabalho com os projetos. Maximiliano, advogado da FUNCAM. Paulo Márcio, assim, técnico de desenvolvimento sempre conveniado. Daniela Vivian, assessora jurídica da FUNEC. Sou Patrícia Rocha, sou gerente de projetos da FUNEC. Eu sou Tadeu Fonseca de Freitas, sou diretor da FUNEC, Fundação de Desenvolvimento Científico da Universidade Federal de Lavras. Diretor, todas, meu nome é Juliana Lemos, eu sou da PAC, do apoio do CPI, Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, de Campinas, e trabalho com prospecção de projetos. Sou Maria Cristina, represento recursos comuns da FUNCAM. Bom dia, meu nome é Juliana, sou supervisora título do Regulamento de Seleção do RH da FUNCAM. Bom dia, meu nome é Ana Nunes, sou responsável pela RH da FUNCAM. Bom dia, sou Alexandre Coelho, gerente de projetos para FARCS, da Associação de Projetos. Bom dia, Francisco, diretor executivo da FARCS. Bom dia, sou Denise, supervisora de contratos públicos da Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo. Bom dia, sou Regiane Sabatini, também sou supervisora de contratos e convênios na FAC de Univesp Federal de São Paulo. Bom dia, Benjamin Mineiro, sou diretor-presidente da Fundação Cristiano Lafon, da Escola de Engenharia da UFMG. Bom dia a todos, meu nome é Fábio Medeiros, eu trabalho com assessoramento e represento a FEST da Espírito Santo. Bom dia, meu nome é Helder Moraes, diretor-presidente da FUNCAM, que é a Fundação de Apoio Cassino Antônio de Moraes, da Federal do Espírito Santo. Bom dia, meu nome é Antonete, sou supervisor da FUNCAM. Bom dia, meu nome é Mestre, sou gerente de apoio e serviço da FUNCAM. Eu sou Alma, gerente da Comunicação Eu sou Felipe Moretti, gerente financeiro da FUNCAM.
Eu sou Giovana, gerente do auditoria de comércio da FUNCAM. Bom dia. Meu nome é Sandro, Cristiano Gurian, sou gerente da área de TI e tecnologia de informação. Márcia, supervisora de sistemas da FUNCAM. Sou Daniel Medeiros, gerente de compra e licitações da FUNCAM. Thiago, analista de projetos da FUNCAM. Bom dia, Leandro Abreu, gerente do âmbito de Santa Bárbara do Oeste, administrado pela FUNCAM. Sou Priscila, gerente administrativa do âmbito de Rio Claro, também administrado pela FUNCAM. Bom dia, eu sou Andressa Spaloni, gerente administrativo do âmbito de Piracicaba, administrado também pela FUNCAM. Bom dia, eu sou Maria Lúcia, gerente do âmbito de Limeira, também administrado pela FUNCAM. Bom dia, sou Guilherme, analista de documentação. Bom dia, eu sou a Carla, analista contábil da FUNCAM. Bom dia, eu sou o Thiago Langoni, sou gerente de da área de saúde da FUNCAM. Bom dia, meu nome é Lívia, sou supervisora de compras da FUNCAM. Bom dia, meu nome é Lucimara Campagnoli, estou representando hoje a Fundação da Área da Saúde, a FASCAM, e eu sou supervisora administrativa também. Bom dia, meu nome é Carla, sou assessora jurídica aqui da FUNCAM. Bom dia, meu nome é Carolina, sou jurídica da FUNCAM. Bom dia, meu nome é Gabriela, eu sou gerente da área de projetos e parcerias da FUNCAM. Bom dia, Diogo Silvestre, gerente de convênio da Fundação Rotary Rio de Janeiro. Meu nome é Ricardo Correia Martins, eu sou o presidente do Conselho Diretor da Fundação Casimiro Montenegro Filho, da Fundação de Apoio Militar. Bom dia, eu sou Regina Cadeiro, eu sou advogada da área de contratos e prospecções da Fundação Brasileira de Direito de São José dos Campos, Fundação de Apoio Militar. Bom dia, meu nome é Manuele e eu trabalho no departamento de importação aqui da FUNCAM. Bom dia, Andréia, departamento de compras da FUNCAM. Bom dia, eu sou a Alessandra, faço parte do compras da FUNCAM. Bom dia, eu sou Priscila, analista contábil da FUNCAM. Bom dia, sou Giovanni, sou analista contábil da FUNCAM. Bom dia, meu nome é Cleiton, sou supervisor da auditoria de convênios da FUNCAM. Bom dia, meu nome é Marcela, sou auditoria de convênios da FUNCAM. Bom dia, meu nome é Paula, trabalho na auditoria de convênios da FUNCAM. Bom dia, meu nome é Lívia, trabalho no Hospital Estadual de Sumaré, sou gerente administrativa administrada pela FUNCAM. Bom dia, meu nome é José Luiz, sou da Coordenadoria Geral da FUNCAM. Bom dia, meu nome é Lívia, sou gerente de projetos da FUNDEB, da UFPG em Minas Gerais. Sou Antônio Figueira, sou diretor executivo da Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo. FUSP. Sou carioca, mas eu trabalho lá. Sou consultor jurídico da FUSP. Bom dia, meu nome é Débora, sou auditoria de convênios da FUNCAM. Bom dia, me chamo Maurício, sou auditoria de convênios da FUNCAM. Bom dia a todos, meu nome é Pedro, sou da área de bastante projetos. Eu sou Jaqueline Porto, trabalho na FUSP, na área de projetos. Oi, eu sou a Neuza, sou da FUSP, sou gerente na fundação. Bom dia, meu nome é Ricardo Fiol, sou da área de projetos e parcerias da FUNCAM. Bom dia, eu sou a Dora e represento o CEPEC aqui da Unicamp. Bom, primeiro, agradecer esse momento especial, porque estão muito invisíveis nessa hora. A gente vai palestrar,
conhece todos aqui as origens, é muito importante ver essa federação de fundações aqui presente aqui no interior de São Paulo e Campinas. Eu sempre disse para o nosso diretor aqui, Fernando Chati, quando eu convidei a integrar a nova diretoria do Confins desse ano, que foi eleita em novembro do ano passado, qual eu sou presidente, a Suzana, que era presidente, passou a ser vice, e sem São Paulo na diretoria, me desculpe, no meu próprio estado, mas sem São Paulo na diretoria, nós estaríamos incompletos, porque, de fato, não podemos desprezar a força econômica, a força científica de São Paulo, capital interior, São Carlos, e todos os outros, São José e outros municípios, regiões, desempenha na área econômica e na área, sobretudo, científica e tecnológica. Eu devo reconhecer, embora o Rio de Janeiro também seja uma potência, mas nós queremos que essa federação seja mais econômica, seja mais homogênea. E esse sistema federativo de Confins talvez ajude a fazer isso, porque vai intercambiar as experiências, vai trocar experiências. Eu costumo, esse não sei qual é o encontro que eu participo, mas vou a todos, os aviso, porque o meu papel como presidente e diretor dessa diretoria é de integrar todos nós, porque realmente separado nós ficamos muito vulneráveis. Nós somos o patinho feio de muita gente. Muita gente nos olha com desconfiança. Vocês sabem, são vítimas disso. Não é confortável ser diretor de uma fundação quando alguém olha para você e diz: vocês são privados, vocês são, será, caixa 2 do sacrifica nossa vida, né? Trabalha, ganha pelo que trabalha, e vem alguém que diz que nós somos privatistas, queremos destruir a universidade pública. É um mito, né? Mas esse mito tem que ser desconstruído. Mariana, você que representa uma instituição tão importante, tem que ser desconstruído. E se desconstrói na persuasão, na força não, mas na persuasão, nos argumentos. Então, desculpe, eu vou fazer uma exposição que começa do geral, de um contexto que eu acho importante, sempre fragmentado, porque não dá para esgotar o tema aqui. Tem outras pessoas mais capazes de fazer isso. Mas eu gosto de partir do geral e chegar até o ponto final da nossa agenda de Confins. Vocês que não conheciam o Confins vão ver um pouco o que o Confins pensa, que eu não vou obrigar ninguém aqui a saber quem é o Confins. Então, mas o que nós pensamos ao longo dessa trajetória, construímos uma visão do nosso papel. Então, eu vou descrever isso aqui, porque é muito melhor a gente trabalhar sabendo para onde ele está indo, do que trabalhar sem ver o conjunto, as externalidades, não é verdade? Por favor, eu vou passar aqui por esse dispositivo. Vamos lá. Aponta para cá. Pode. Isso. Eu costumo mostrar essa curva apenas como uma figura de retórica gráfica. Ou seja, isto aqui é o processo que nós tentamos participar nele, que é um processo de geração de novas tecnologias, novos conhecimentos absolutamente que rompem estruturas econômicas, que alteram a relação entre os países, chamada inovação. Claro, que aqui não representa tudo, vem de 1400, do ano de 1400, e vai se projetando exponencialmente numa tangente quase vertical. Aqui não está a impressora 3D. Aqui não está a impressora 3D que dizem que faz órgãos humanos, não mais por multiplicação de células, mas ela faz um órgão falido, um órgão que um órgão problema no fígado. Dizem que a impressora 3D já faz isso. Isso rompe o processo da saúde, as terapias revolucionárias celulares, isso, diagnóstico celular, genético, a inteligência artificial, que substituirá os homens para fabricar softwares e aplicativos, tudo isso não está aí. Se botasse essas três tecnologias, essa curva inclinaria mais para cima. Desta curva é que nós queremos participar. Nosso país quer participar. Eu não acredito que ele vai participar tomando medidas erradas, como ele tem tomado ultimamente. E a crise serve para mostrar isso. As medidas que nós tomamos erradas.
resultado é esse que nós colhemos. Nós somos uma nação, em termos de PIB, nona economia do mundo, uma grande economia, 200 milhões de habitantes, mas, no entanto, nós frequentamos lugares muito baixos do índice de inovação global, anualmente divulgado. Aqui nós estávamos em 70º lugar, agora estamos no 79º lugar. Comemoraram 1%. Assim nós não vamos chegar a lugar nenhum. Países menores que o nosso, com menos recursos naturais, até recursos também tecnológicos, estão numa parte superior da curva. Uma crítica minha, eu faço muito, há uma divulgação muito forte do nosso sistema de ciência, vocês sabem disso, aqui na Unicamp é grande depositante de patentes, mas do jeito que a gente está, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu não estou fazendo uma mensagem negativa, estou fazendo uma mensagem positiva, porque é um diagnóstico cru que nós temos que fazer para tomar as medidas e nos posicionarmos melhor. Aqui esses números estão revelando o seguinte, que o número de depósito de patentes entre 2000 e 2015, que é esse último quadradinho aqui, entre residentes e não residentes, tem crescido a relação entre os não residentes em relação aos residentes, ou seja, os nacionais e aqueles que não são residentes, que estão depositando aqui. Em 2000, concretizando, era de 2 para 1. Cada dois depósitos eram de cada 3 depósitos, 2 eram estrangeiros e não residentes, e 1 nacional. Agora a relação está de 5 para 1. O que é que vocês entendem? Está piorando. Ou seja, quanto mais o tempo passa, mais depósitos de patente. O que significa patente, senão um monopólio de conhecimento que alguns têm sobre outros, porque investiram em pesquisa. Não é culpa deles. Não é culpa dos não nacionais. Os não nacionais fizeram o dever de casa, e nós fizemos. Agora, com essa proposta de só fazer depósito de patentes nessa escala que nós estamos fazendo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E nós já chegamos a um ponto que não podemos mais ficar iludindo. Eu fui do CNPq em 1981. Eu estava na coordenação do programa dos núcleos de inovação, que aqui em Campinas foi montado na Cordetec, do lado do Unicamp. Foi colocado na Poli da USP, foi colocado no IPT de São Paulo, São José dos Campos, na COP, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Eram 13 núcleos de inovação. E eles falavam, e eu falava, que eu era especialista em patentes, que deveríamos patentear tudo. Tudo bem, vamos ter que patentear. Mas nessa escala, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Tem alguma coisa errada. Porque a Coreia do Sul, há 20 anos, tinha um número de patentes pequeno. Hoje, tem 700 vezes mais patentes depositadas do que o Brasil. E se passaram 30 anos, 35 anos. Então, isso é uma visão crítica que eu estou tendo, eu estou mostrando para você a minha visão. Essa visão é peregrina, e qualquer um pode me interromper e me interpelar. Peregrina, então o que tem que fazer? A gente tem que sair do sistema de patente. Bom, os Estados Unidos fizeram isso. Eu não estou propondo isso. Mas um secretário de Tesouro chamado Alexander Hamilton, não foi nenhum George Washington, foi ele, secretário de Tesouro, disse lá em 1800, eu, Estados Unidos, vou participar desse sistema de patentes para patentear as patentes, patentear monopólios, né? Dar monopólios àqueles que vêm do mundo velho, da Europa. Não tem condições de competir. Eu vou sair do sistema de patente. E só vou voltar quando eu estiver forte. Com o MIT, Berkeley, Stanford, tantos outros, todas as instituições que eles criaram e fortaleceram. Aí eles voltaram. Mas voltaram competindo de igual para igual. E o Brasil, francamente, não pode subscrever um tratado de patente de 1994, governo Fernando Henrique. Subscreveu uma mudança no tratado de patentes, passando de 15 para 20 anos no monopólio. Ele não precisava implantar um novo sistema imediatamente, ele podia esperar 10 anos. Mas o Brasil voluntariamente implantou instantaneamente um novo sistema de patente. Então, são decisões que estão lá atrás e produziram essa situação que a gente está vivendo hoje. O que a gente quer é isso, não tem segredo. A Coreia fez assim. Em 35 anos, há 35 anos a Coreia era igual a nós. 40 anos, socialmente igual a nós, não produzia nada.
Hoje fabrica esses caras, esses telefones todos que nós compramos, muitos são coreanos. Eles vendem produtos de alta tecnologia hoje e conseguem renda para financiar seu sistema de educação, de pesquisa. O Brasil costuma vender produtos primários. Então nós queremos isso, é simples. É chamada Civil Service. Há uma fundação, aqui foi criada em 1994, pela Lei 8958, vocês sabem, porque nós somos vinculados a ela. Essa lei criou uma fundação para fazer essa interface, essa gestão mais ágil, porque esses segmentos privado, empresa e universidade não se falam muito bem, precisa de um tradutor. Precisa que alguém faça esse diálogo fluir de uma maneira mais ágil. Então, quem foi colocado nesse meio como gestor foi a fundação. Nós temos um papel de casamento, de união. Mas este casamento é muito difícil de fazer no ambiente que nós estamos vivendo. A nossa agenda é essa aqui, nossa agenda do Confins. Nós temos o decreto do Marco Legal, que foi uma revolução que fizemos todos juntos, a SBDC, a Academia de Ciência, com o FIS, com o FAP, com o SECT, a BIPT, todas as fundações trabalharam, nós fomos muitas vezes no Congresso. Eu me via quase como um frequentador do Congresso, brigando para que a lei votasse. Finalmente a presidente Dilma sancionou no dia 11 de janeiro. Sancionou, mas sancionou com vetos. E esses vetos, reincidentemente, tocam na ferida, tocam exatamente no calcanhar de Aquiles do nosso sistema. Uma visão distorcida do sistema tributário. Como você falou, os dispêndios tributários vão a 300 bilhões. Os dispêndios com ciência e tecnologia, para algumas poucas dezenas, ou seja, isentam as empresas, nem sempre com justiça fiscal, e põem na mão dos cientistas muito poucos recursos para ele executar isso. O marco legal, a lei do marco legal, precisava de um decreto para regulamentar. E desde o ano passado nós temos criticado muito o governo, porque o governo começou a fazer um decreto de 107 artigos. É uma enciclopédia. Eu desafio qualquer um de vocês, colaboradores das fundações que estão aqui, a interpretar 107 artigos. Alguém está querendo algum mal conosco. É impossível. Uma portaria ao lado deste decreto, que ainda não saiu, chamada portaria 424, você ouviu falar? Tá? Tem também 100 e poucos artigos. Ninguém está querendo que seja cumprido. Isso é para turvar a água, né? Para deixar todo mundo inseguro e alguém se aproveitar disso. Não há nada sem uma determinada causa. Essa proliferação de legislações ambíguas, conflitantes, elas têm um interesse. E vocês padecem por isso. Como disse o Fernando, nós conseguimos uma vitória estupenda na última semana. Há muitos anos, cursos lato sensu de especialização vinham sendo feitos na minha universidade. Tem curso há 40, 50 anos. Tem uma instituição chamada COPIAD, que é uma das 100 melhores escolas de administração do mundo, frequenta os rankings mundiais. Ela só sobrevive porque ela faz curso no lato sensu, além do seu mestrado e doutorado. Seu mestrado e doutorado é os melhores índices, mas ela, para manter esse mestrado, ela faz curso no lato sensu para quem? Para as empresas, as pessoas que podem. E esse curso estava ameaçado até agora, a semana passada. Dia 26 foi isso, cara. Mas foi dia 26 que a gente ganhou 9-1. O Confins foi participante ativo desta ação. Ele entrou como amicus curiae, significa, aprende isso, amigos do rei. É uma entidade que tem alguma coisa a dizer ao juiz, que acrescenta a ele conhecimento para ele decidir melhor. E nós entramos do lado da cobrança dos cursos lá do centro de especialização, junto com a AGU, que também estava conosco, contra o MPF, que estava contra nós, e contra as associações de docentes e servidores. Não interessa, cada um defendeu o seu. E nós conseguimos ajudar e ganhamos por 9-1. Não tem recurso, é efeito imediato, e tranquilize reitores e presidentes e dirigentes de fundações que vocês não serão mais acionados pelas causas que estão por aí, na primeira e na segunda instância, porque o STF já decidiu que pode ser cobrado. Mas nós fomos protagonistas.
decreto do marco legal, o que vocês esperem do marco legal, eu não sei, porque foi para a Casa Civil e agora vai para o presidente Temer, senão. Esse decreto contém algumas coisas que nós defendemos, confins. Primeiro que aquelas fundações que tem no Estatuto Ciência e Tecnologia, Inovação, podem ser consideradas ICT, para efeitos da legislação. Podem ser. Então, isso foi uma tentativa de melhorar a postura, a personalidade da nossa fundação. Segundo, as despesas operacionais e administrativas, que hoje, para a Petrobras, são 5%, é um crime. Para mim, a Petrobras, com todo o respeito, que é uma empresa que eu sempre defendi, ela está tirando dinheiro da gente. Porque me pedem para demonstrar, está aqui o Diogo, o gerente, me pedem para demonstrar quanto é o custo operacional do serviço de gerir um projeto da Petrobras. E eu demonstro que é 6, 7% do custo geral. E eles me pagam 5%. Quem ficou com 2%? Não ficou com nós? Não pode. Isso é enriquecimento ilícito. Não pode, você, João, que é advogado, pode você tirar dinheiro do outro? Não pode. Mas se eles me pediram para demonstrar, aceitaram a minha demonstração e só me pagam 5%, eles estão tirando dinheiro da gente. Aí falta dinheiro para melhorar o salário, a infraestrutura. Aliás, parabéns para vocês pela estrutura de vocês, mas nem todas as fundações têm essa estrutura. Mas vocês têm uma fundação. Algumas instituições nossas têm. Então, isso aqui é uma briga muito forte nossa. Para mim, é o equilíbrio econômico e financeiro das fundações. Eu, como presidente, como dirigente, você, como dirigente, temos obrigação de lutar para que todos tenham direito até 15%, demonstrando até 15%. E aí nós vamos brigar. No Congresso, na ANP, onde for. Dizem que isso está no RTC 3 da ANP. Eu sei que está. Nós vamos brigar com a ANP. Que negócio é esse que sai 5%? Quem lhe deu essa condição? Se eu trabalho, eu tenho que receber pelo trabalho. Como é que eu vou abater o meu salário, né, o salário da fundação? É um absurdo. Criação de fundos para receber receitas dos dívidos. É uma proibição, velada ou não, de nós, das fundações, recebermos dinheiro direto das receitas oriundas dos projetos de inovação, da lei de inovação. Isso, se depender dessa nossa proposta, acaba. Simplificação da importação. Isso é um calcanhar de Aquiles desde 1900 e não sei quanto. Todas as importações passam por uma burocracia infernal. Na alfândega, às vezes bota num armazém que é mais caro, tem uma diária mais cara, então onera o seu projeto, você só tem até 20%. Aí você ultrapassa 20%, sua despesa é glosada, a sua parcela é retida. E quem vai pagar aquele grupo se a sua parcela é retida? Recentemente eu fui no Senado e demonstrei lá no seminário, me pediram para falar sobre o marco legal. Eu não quero falar do marco legal, não quero fazer a minha crítica dessa burocracia infernal que atrapalha a pesquisa no Brasil. Olha aqui, aí demonstrei que por 83 centavos um projeto da COP teve uma parcela de R$1,5 milhão retido. E 83 centavos era uma aplicação financeira de R$20 que discrepava de uma nota qualquer e tinha que ser paga com a correção monetária de 15 dias, 83 centavos. É absurdo, R$1,5 milhão ficou retido. E quem manteve aquele grupo? Quem sustentou aquele grupo? Para ele não se dissipar e sua equipe não virar motorista de Uber. É verdade. A COP corre o risco de ter alguns pesquisadores que eram motorista de Uber. A COP não, qualquer um. Porque há um desassossego, há um desânimo dos pesquisadores de tratar com uma burocracia excessiva. Para mim isso é um mal planejado. Isso não é casual. Isso é um mal para não... Enfim, não vou falar. Contratação de RH pela fundação para manter os programas de pesquisa. Tem programa de pesquisa, projetos, que aqui foi dito o seguinte, que os projetos são finitos. Começa aqui e termina ali. Tudo bem. Mas existe um projeto que se repete, que se reitera, que continua. É um programa. É de médio prazo. Qualquer país do mundo desenvolve uma linha de pesquisa sucessivamente. Por que você vai dizer que é finito? E o que é que eu faço com aquela equipe dispersa? Mando ela embora para contrato depois? Absurdo. E nós conseguimos inserir esse item aqui. Presta atenção. Essa é a chave do tamanho. Se passar isso, a Casa Civil, a gente vai poder contratar gente para manter os programas, não só os projetos, funcionando. Sem incorrer em auditoria do CGU, AGU e aquelas coisas todas.
Bolsa. A Dilma, não por ela, mas disseram para ela que ela tinha que vetar o item das bolsas, vetaram a bolsa das PUCs. Você tem brasileiro na PUC, tem brasileiro na Unicamp. Né? Brasileiro na PUC é diferente, não merece bolsa sem indústria. Da Unicamp merece, da UFRJ merece. É um absurdo. Artigo 5º da Constituição, todos são iguais, em condições iguais, são iguais. Por que é uma bolsa para a PUC, que era ICT privada, não pode ter isenção de imposto de INSS e imposto de renda? E assim foi vetado. Aquela sanha que fazia algum mal contra a pesquisa, e eles transbordaram de uma posição absurda de impedir isso. Bom, prestação de contas simplificada e com resultado. A emenda constitucional 85 diz o seguinte: o mais importante no projeto de pesquisa é o seu resultado, e não só a análise contábil. Embora isso não seja aplicado na ponta, mas esta é a verdade constitucional que foi aprovada em 2015, homologada em 2015, essa mudança. Então aqui nós estamos enfatizando que se não mudar esse decreto, vocês vão ter uma mudança na visão da análise das suas prestações de contas. Se o seu resultado foi alcançado, a parte contábil passa a ser secundária, simplesmente uma questão de demonstração de que não houve uso das verbas. Não é isso? Simplesmente acomoda-se contabilmente. Mas não é hoje que você tem uma discrepância de 13 centavos, como eu falei, de 23 centavos, você faz a impugnação da sua prestação de contas total. O SICOMB, transposição de rubricas, sem necessidade de autorização prévia, porque isso está na Constituição. A ciência e a tecnologia é o único segmento do governo, das políticas públicas, do orçamento, que pode transpor rubricas sem pedir autorização ao Congresso. Não tem defesa, não tem saúde, não tem transporte, não tem educação, só a ciência e tecnologia pode ter seus programas alternar a rubrica custeio pessoal e capital, sem pedir autorização ao Congresso. Repararam isso? Como isso é relevante? Essa conquista foi nossa, coletiva, foi nossa, foi promulgada em fevereiro de 2015. E isso deve ser refletido nos projetos, na gestão dos recursos, com a transposição de rubrica sem autorização prévia, porque esse é o lance. Você vai transpor capital para pessoal, você tem excesso de capital no seu projeto, e você quer botar em pessoal, porque a sua equipe aumentou, porque você precisa disso, não precisa autorizar previamente aquela transposição. Você faz a transposição, executa o seu orçamento dessa maneira, e depois você justifica aquilo. Claro, tem que justificar e ser aprovado. É isso? Mas é diferente hoje. Hoje você tem que esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, às vezes 6 meses, esperando uma troca de rubrica, de uma bobagem por outra bobagem. É verdade? E o projeto vai para onde? E a equipe vai para onde? Não tem recursos. O SICOMB foi excluído do decreto. Nós excluímos. O SICOMB não é para nós. O SICOMB é um sistema parametrizado, eletrônico, burro. Claro, o Marco é burro. Quem fez foi burro também. Porque ele não aceita discrepância nenhuma. Ele é programado como se a pesquisa fosse um evento que sucediam etapas por etapas previsíveis. A pesquisa não é isso. Isso é pesquisa, não é pesquisa. Não dê dinheiro para a pesquisa se ela for programada. Se ela for programada, ela é a repetição de outras coisas que já foram descobertas. E nosso campo é essencialmente imprevisível. É a busca do novo. Então, esse SICOMB não nos diz respeito. As agências reguladoras, outro dia estava numa reunião, desculpe, a Petrobras, o Cláudio, o Eduardo, nossos amigos, eles nos defendem muito, mas não conseguem vencer o jurídico deles. E certa vez, numa reunião, eu disse assim: mas peraí, esse negócio que está falando aí, Peregrino, marco legal, isso não é para nós, não. Nós somos sociedade de economia mista. Ué, você não é agente econômico, não está no Brasil? Você não está na Dinamarca, não está na Europa. A Constituição serve para todo mundo, não é, João? Certo? Ele é um agente econômico, propulsor da pesquisa e da tecnologia, que é mais importante do que a Petrobras em pesquisa de petróleo, não é verdade? Mas eles botaram a exclamação. Será que nós estamos abrangidos pelo marco legal? Botamos no decreto. Botamos no decreto. Explícita, entre aspas. Inclusive as sociedades de economia mista, as agências reguladoras dos segmentos regulados. Porque não está entendendo que todo é todo. Não é só uma parte. Lógica formal. Bom, projeto de autorregulação, eu vou falar, mas com esse preâmbulo.
Esse estado que nós estamos vivendo é produto de uma ideologia de que quanto mais leis, melhor. Há uma ideologia na nossa história, na nossa formação de povo brasileiro, também estudou, meu professor Nassim Ribeiro. Nós temos muitas virtudes. Somos criativos, né, resistentes, pacientes, né, por um futuro melhor, um país em crise. Mas nós temos uma compulsão a fazer leis. Outro dia, lá na Câmara dos Vereadores da nossa querida cidade do Rio de Janeiro, infelizmente arde em crise hoje. O vereador, ele ganha 16, 17 mil reais. Foi eleito por esse povo do Rio de Janeiro. Tem muitos problemas. Ele resolveu criar uma lei. Porque ele só é avaliado se criar lei, não pela implementação da lei. Ele é avaliado se criou uma lei. E ele criou uma lei que dizia o seguinte: todo avião que vai descendo no aeroporto Santos Dumont, aliás, um dos mais bonitos, ele tem que tocar a música Samba do Avião, do maestro Tom Jobim. Lei vai dizer ao comandante que ele tem que botar no toca-fita dele Samba do Avião. Não vale outro, tem que ser esse. Olha que criativo. Não tem hospital, não tem saúde, não tem segurança, não tem nada. Mas ele criou isso. Pior, ele foi aprovado por todos. A lei foi aprovada por todos os vereadores por consenso. Aí vocês param, Peregrino, não aguento mais. Você vai aguentar. O prefeito homologou e sancionou. Você vê que criatividade, não é isso? Tanta coisa para fazer, eles estão fazendo leis, porque acham que são julgados pela quantidade de leis, não pela implementação da lei. Então, aquelas 75 mil leis faz parte disso. Não é juiz que saiba disso. A gente demorar um ano, uma hora aqui de trabalho, em uma hora foram criadas mais 3 leis. Qual é o juiz que sabe disso? A lei que você está pensando que está obedecendo já não é mais porque a outra foi e revogou. 25% dessas leis são inconstitucionais. E as outras tantas são conflitantes. Pode um sistema de gestão funcionar sob esse clima? A minha universidade, não sei se é diferente de vocês, mas aqui na Unicamp eu acho que é mais simplificado. Eu vou dizer como é que é a minha universidade. Um pesquisador, um docente de dedicação exclusiva da COP, por exemplo, ele pega o seu projeto, ele negociou aqui com a agência, passou no crivo do edital, ele começa com a fundação de apoio. A fundação, a nossa COPTEC, ele envelopa aquilo, vê se o convênio está certinho, se as cláusulas, o orçamento, os impostos, está tudo direitinho. Aí começa a via crucis. Comissão de ética, colegiado do programa é o departamento, conselho deliberativo da unidade, colegiado dos coordenadores, conselho do centro da decania, uma pró-reitoria, tem 6, escolha um, pode ser a de finanças, a agência de inovação, conselho de pesquisa, assessoria técnica do reitor, a comissão de relacionamento institucional, que trata dos convênios, o conselho executivo da reitoria, que é a reunião dos pró-reitores com o reitor, a Procuradoria Geral, que é da AGU, e finalmente esse daqui, que é o reitor, que é a pessoa que eu queria. Eu só quero ele para assinar o convênio. Mas eu tenho que passar por tudo isso. 12 passos sequenciais, com prazos aleatórios, porque eu não posso obrigar um assessor do reitor a examinar o meu processo. Eu não posso, é a hierarquia deles. Os meus colaboradores eu posso, mas isso é outra instituição, parceira, essencial, executora. Então eu tenho que percorrer essa trajetória. E aí, meu cara, isso daqui produz vários efeitos. Um deles, eu fiz um orçamento de 1 milhão. Esse negócio só foi aprovado um ano depois, porque ele já tem que passar no cliente. O orçamento já está defasado em quanto? Da inflação. É isso? Se é importação de equipamento, pode ter uma variação cambial. Se a equipe estava ali, o cara pode já poder ir embora. A equipe extra, né, que você ia contratar, pode ir trabalhar em outro lugar, ninguém vai esperar esse tempo todo. Então, o resultado, os projetos já nascem errados. Com orçamento errado, com a rubrica errada, com a equipe tendo que se reformar. Já começa a fazer um aditivo. Mal começa, já começa a fazer um aditivo de escopo, de orçamento e tudo, porque a tecnologia pode ter evoluído também. Um ano eu ia comprar um negócio desse, já não tem mais. É outra coisa para a minha pesquisa. Então, este é o sistema que ele está vivendo. E eu creio, para minha insatisfação que isso
domina as instituições universitárias, pelo menos as federais. Essa hierarquização, esse micropoder corrosivo, e tem que olhar o processo só por olhar. Não é para mudar nada, Mariana. Às vezes ele nem examina só para dizer, Tim, passou por mim. Passou por mim. Passou por mim. Mas não adianta nada, você não fala nada. Você não faz uma crítica. Não faz crítica, não. 90% não tem nada a acrescentar. É só porque tem que passar na mão daquele conselho. E chancelar em nada. Essa é a nossa mentalidade. Façamos a nossa culpa, né? A nossa revisão. Porque falar mal do CGU, que eu já falei, e falo, e do TCU, e falo e falarei, mas eu vou adiantar aqui que nós estamos fazendo com eles. É muito fácil. Faça com você mesmo. Veja o quanto você está sendo burocrático, impeditivo, restritivo em relação à pesquisa. Não. Disseram que as fundações de Caixa 2 não têm controle. Aqui não manda. Isso que me falou foi um rapaz da CGU, de um ministério. Falou, Peregrino, eu fui entrevistado por um agente do CGU sobre um projeto do professor lá fora. E aí ela passou 3 horas me entrevistando. Quero isso, quero aquilo, eu entregando papel, e a nota fiscal, e o bono de peça, e não sei o que, e estão entregando. Uma hora ela chegou assim, peraí, professor, o que é a Fundação de Apoio? Eu levei na brincadeira. Eu disse, olha, fulana, é uma jovem que ganha muito mais do que o meu diretor-geral do COP. Compulsada. Ela está certa, está errada, o pessoal daqui da universidade que ganha mal, porque não sou demonstrar-se, né? E eu disse assim, olha, eu tenho 35 anos de sistema de ciência e tecnologia. Eu sou do CNPq de 1981. Trabalhei na FINEP, secretário, presidente da FAPESP, muita coisa. Mas eu até hoje não entendi o que é a fundação. Ela fez com que vocês riram. E eu também ri. Vamos deixar para outro dia a gente conversar sobre fundação. Aí, eu estava numa reunião no CGU apresentando nosso projeto de autorregulação lá no Ministério da Ciência. Aí o rapaz da CGU falou assim, Peregrino, não fica nervoso, não fica chateado com isso. Se eu estivesse lá, eu faria a mesma pergunta. Eita! Eu disse, mas você não sabe mais do que ela? Não! Ninguém sabe. Na CGU, eles se reúnem anualmente para distribuir as tarefas. Você vai para onde? Eu vou para a estatal, Petrobras. Eu vou pegar aquele pessoal lá da Eletrobras. Eu vou... Aí alguém diz assim, quem vai para ver a fundação, não sei o quê. Aí não, vou não. Aquilo dali é Caixa 2, leitor. Não quero me meter com isso. Foi assim que nós inauguramos o projeto de autorregulação. Aí eu digo, é assim, né? Então você confirmou o meu diagnóstico. Tem alguma coisa errada. Por que eles são melhores do que nós? Por que os UIs, AGU, CGU, TCU, agora IPF, agora aquilo tudo aqui que vocês estão vendo, por que eles são melhores do que a nós que estamos trabalhando? São mais brasileiros do que nós. Não querem desvio, e nós queremos desvio, nós somos desviados. Nós produzimos desvio de recursos públicos. Que história é essa? O que aconteceu no Brasil foi à vista de todos. Não precisa nem de sistema de informática. Baixa esse olho, sensibilidade. Passava o avião e ninguém via. Mas não escapava a nota fiscal de R$10, R$20 no meu governo. Nem meus 23 centavos que eu me deu. É verdade. Alguma coisa estava errada. Ou seja, a interlocução estava permeada por um discurso de que eu sou superior e você é inferior. Vocês têm que ser obedientes. Eu tenho a prerrogativa de dizer o que é certo e errado e você tem que obedecer. O que é isso? Isso é um regime democrático, sei lá. Não sei. Fizemos um levantamento. Todo mundo fala assim, tem muita burocracia, atrapalha a vida do pesquisador. Ah, é? Quanto tempo atrapalha? Ah, não sei. Atrapalha muito. Ah, é? Aí nós fizemos. Ninguém fazia, nós fizemos uma pesquisa. Ah, mas foram 300 docentes, Peregrino. É muito pouco. Faça mais. Olha, pesquisa em 2000. Chama Ibote, que chama não sei quem. Faz uma pesquisa maior e pergunte para o cientista no laboratório, não para o burocrata.
Pergunte para o cientista o que ele tem a ver com a gestão e com a burocracia do seu projeto. E nós fizemos isso. A partir do encontro de Belo Horizonte, nós distribuímos um questionário pelas fundações correspondentes, muitos aqui ajudaram, e distribuímos proporcionalmente à população de docentes de dedicação exclusiva, que são aqueles que fazem pesquisa nas universidades, sua grande maioria. Fizemos uma proporcionalidade, uma amostra, levantamos 300 pesquisadores. E eles nos responderam isso aí. Em média, 35% do tempo dele é gasto com a burocracia dos seus projetos. E a fundação? Fora o tempo da fundação. Perceberam? Se 35% em média é gasto, nós estamos jogando fora 35% da população de cientistas do Brasil. Nós temos 188 mil pesquisadores em atividade de acordo com o diretório do CNPq no ano passado. 35% é 60 mil. Eu jogo fora 60 mil, fico com 120. O Brasil já tem mais, né, cientistas que precisamos. O Brasil tem 10 vezes menos cientistas do que deveria ter em relação à sua população. E está jogando fora o texto. Esse é um dado. Aí foi isso que o Estadão publicou. E nós rompemos o círculo da mídia, porque a mídia é muito, ela nos vê também, fizeram uma propaganda que o seu Estado é delicado. Essa família vai se ver. O Estadão é perigosa. Ela fez uma campanha chamada Universidade S.A. Pau nas fundações, caixa d'ouro, todo mundo ali ganha dinheiro à beça, todo mundo para no iate. As coisas não fomos nós, não fomos os outros que estão no iate. E aí fez uma campanha sistemática, destruindo as fundações. Teve que botar no editorial deles, há 2 meses, que essa pesquisa do Confis acusava um grave problema burocrático na pesquisa e na inovação no Brasil. E pedia para que essa burocracia fosse reduzida. Quem fez isso? Nós. Como? Quanto você gastou, Peregrino, nessa pesquisa? 0. Quem me deu um folderzinho simples, azulzinho, foi o MCTI, gastou uns 10 mil reais. Só isso, o resto foi trabalho das nossas fundações. E produziu um diagnóstico. Alguém, mas a pesquisa não é muito boa, não, tem uma margem de erro grande. Faça a sua. Pesquise mais, reduza a margem. Não é isso? Aqui está dizendo o seguinte, que a burocracia do cientista aumentou. Era 70% aumentou. Manteve-se a mesma 20 e pouco. Quase 90% está dizendo que a burocracia está ou igual ou cresceu. Então, é verdade ou não é? Você não repara isso no seu dia a dia? Que a quantidade de papéis, que a proliferação de papéis tem aumentado? Ninguém pode viver assim. Né? Quem somos? Nós somos isso daqui, ó. Aqui é um sistema de ciência e tecnologia, MCTI a cabeça, ministérios setoriais, Ministério da Saúde, Defesa, Transporte, Educação, órgãos de financiamento, as agências, BNDES, FINEP, CAPES, etc., CNPq, instituições de pesquisa são nós, as universidades, e assim por diante, e as fundações são um subsistema. Essa é a visão que a gente tem explicando para ele, para a CGU. Nós somos um subsistema. E esse subsistema, ele se dirige a servir a esse fluxo de conhecimento dos laboratórios para os parques, nidos, incubadoras, para as estatais, para as empresas e para o mercado. Nós queremos isso. Que essas coisas se conectam. Nós somos uma parte importante. O problema de gestão é crucial no país e também nas nossas universidades. Nós somos uma organização de fronteira. Eu não sei, é a nossa identidade. Nós somos público ou privado? Não, Peregrino, essa é fácil de responder. Só o Código Civil, artigo 62, sei lá. Nós somos uma entidade de direito privado. Ah, é? Direito privado? E por que todo dia chega uma cartinha de um cara lá dizendo para eu fazer isso, fazer aquilo, se não fizer, está condenado? Ou seja, nós somos públicos também, mas pela lei somos privados. Essa crise existencial de personalidade é difícil de governar. Nós somos heróis de um sistema burocrático que não nos compreende. Por isso que nos xinga. Por isso que fala mal da gente. Porque joga tudo de errado em cima da gente. E nós somos a ponta. Como diz o Diogo, que perde muito. O risco todo cai na nossa mão. Quem paga essa despesa? A fundação. Quem cobre esse fluxo de caixa? A fundação. Mas a fundação não tem nada, não tem patrimônio, não pode vender nada, não pode alienar nada. Mas paga a fundação. Porque ela está intrinsecamente ligada à vida dos laboratórios da pesquisa. Então nós vivemos esse dilema. Nós somos
comandados pelo direito administrativo, comandados pelo direito privado. Estou certo, João, nessa metáfora aqui? Porque hora é privado, hora é público. A transparência, por exemplo. Nós somos obrigados a ser transparentes como órgão público? Não. Não somos. A nossa transparência está regulada, restrita, explícita na Lei 8.958, artigo 4, se não me engano. Nós só devemos publicar uma parte das coisas, não todas. Quem tem que publicar tudo da sua vida, até raio-x, a biografia, tudo que tem, são as autarquias públicas. Mas nós não. Nós temos informações que não devemos divulgar e vamos ser punidos se divulgar. Informações primárias, direito fiscal, né, segredos, né, do negócio. É isso. Nós estamos distribuídos assim, nas fundações do nosso censo. 48% aproximadamente do Sudeste. Então, meu cara, você está fazendo um encontro de grande relevância. Porque mais de 20 fundações reunidas aqui nesse ambiente, em São Paulo, demonstram uma vitalidade do Confins, por estar dentro de uma região povoada de fundações. Sem nenhum, nós vamos atrás daquelas fundações lá do Acre. Eu estou indo aonde for ajudar aquela, porque ela, como é na corrente, é o elo mais fraco. Se quebrar, quebrou nela, não quebrou na gente. Então nós vamos defender ela por qualquer coisa. O Confins vai atender a pequena. Se um dia você puder mandar alguém lá no Acre para ajudar eles a criarem um sistema de compras, de licitação, de controle, mande, ajude, porque a nossa força está na nossa homogeneidade. Nós não podemos deixar ninguém quebrar. E olha, a conspiração, entre aspas, é para quebrar. A nossa força de trabalho, que nós gerenciamos, é de 60 mil pessoas no levantamento de 2015. 60 mil pessoas. Sabe quanto a Petrobras tem? 70, 80 mil. Nós temos 60 mil pessoas entre bolsistas e CLT. Nossa fonte de recursos é predominantemente federal, 40%. Vai se somar com a economia mista, sociedade de economia mista, 13%. Nós somos bem federais. Claro, o sistema todo é assim. Movimentamos em 2014 6,6 bilhões de reais. No último ano, 2015, levantaram 6,2 bilhões de reais. Gente, sabe o que é isso? Sabe quanto é o FNDCT no melhor ano? FNDCT, a principal fonte de financiamento público federal para pesquisa. No melhor ano deu 2. Não sei se você tem outro dado, é 2 e pouco. Aquela parte de fundo sem retorno. Deu 6, agora cortaram tudo, né? É um desespero, cortaram tudo. Não sei quando é que sobrou do FNDCT. Mas aqui nós estamos movimentando 6,2. É muito dinheiro. Por isso, se sintam parte de um subsistema que tem força econômica. Se a gente parar, para 6,2 bilhões. Sabe quantos projetos estão aqui? 15 mil projetos. Se a gente parar a importação, sabe quanto cai a importação de insumo para pesquisa? Quase 80%. Quem realiza predominantemente a importação são as fundações, que têm capacidade de gerir esse fluxo maluco de importação de insumo. Somos assim, até 29% até 50 milhões por ano. 26% de 51 a 100, 14 de 101 a 300, mais 331%. Nós somos várias classes de fundações. Nós estamos atentos a isso, o Confins está atento. Eu não posso me considerar a Fundeb de Minas é uma potência. Vocês também, a USP também. A Coptec está na classe média. Mas eu tenho que considerar que tem fundações pequenas. Eu tenho que auxiliá-las, trazê-las para o nosso encontro, para elas fazerem esse intercâmbio com vocês. Esse é o papel do Confins, associativo, de unir as forças. Olha aqui, esse dado é 2014. 74% das importações foram feitas pelas fundações. Tem ano que é mais. O ambiente normativo. A Lei 8958 é o nosso paradigma, é a nossa lei, é um marco legal. Lei 8958, eu não quero mais outra lei. O decreto 5.000 veio depois, a Lei de Inovação, 2014, 2004, todo mundo sabe, veio o decreto 5.650, depois veio um negócio danado, urdido, por uma mente preconceituosa. Estava no TCU do MEC. Foi o acórdão 2731. Quando vocês verem esse número, corram. Saiam de longe. Sabe onde?
Porque nesse acordo havia 50 ou mais recomendações contra as fundações. Não pode trazer dinheiro da empresa privada direto para a fundação, tem que passar pelo sistema do CIAF da universidade. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é tudo que não pode. E esse sistema de perseguir as fundações, para mim, teve seu momento áureo nesse acordo 2731. O TCU se virou contra nós e botou assim uma cartilha, depois veio a cartilha do CGU, que dizia o que a gente tinha que fazer, o que a gente não tinha que fazer. Bom, e foi progredindo, decreto. Aí veio a emenda constitucional, que eu já falei, veio o marco legal, foi um alento, tudo que está verde está bom. Está verde está muito bom. E o decreto nós estamos esperando o nascimento dele. Diz que ele vai nascer em maio. Eu espero que seja desse ano. Mas já está na Casa Civil. O nosso trabalho nós já fizemos. Detonando a proposta original do governo, que é 107 artigos. Conseguimos botar para 60 e pouco. Ainda é muito artigo, né? Mas porque tem uma compulsão do ser humano. O brasileiro gosta de fazer lei. Lei para atravessar a rua, lei para atravessar para cá, lei para cuidar do velhinho, lei para cuidar da criança. Para quê? Já existe isso. Mas tem que fazer lei. Um cara, o vereador, né? O vereador. Então, vamos lá. Projeto de autorregulação. Estabelecer com os órgãos de controle entendimentos sobre pontos sensíveis da nossa vida de fundação. Eu descobri o seguinte: por que não vamos ficar levando murro na parede do CGU, AGU, TCU? Por que nós não vamos para eles e dizer assim: vem cá, meu amigo, o que vocês querem que eu faça? Nós estamos gerindo um patrimônio que esse país deveria se orgulhar de ter. E aí conseguimos montar esse negócio. A ideia é o seguinte: a gente ia no CGU para contar para eles dessa nossa vida e pedir cooperação deles. Aí eu fui ao MCTI, o MCTI disse para ele: eu apoio isso aí, é uma boa ideia. O Jailson, né, que é o secretário. Eu vou acabar, tá? Mas essa história eu tenho que contar. Aí o Jailson olhou assim, ele disse: boa ideia, autorregulação, bonito isso. Autorregulação, autocontrole. Eu quero me auditar. Eu não quero ficar na mão de um fiscal, de um guarda da esquina, pedir: você está errado. Você está errado, mas ele está certo. Mas ele está certo, mas ele está fazendo igual a você. Essa confusão eu não quero mais. Aí o Jailson disse assim: o que você quer do Ministério? É dinheiro, financiamento? Não. Eu só quero que você ligue para o CGU e diga assim: recebam a diretoria do Confins. E eles fizeram isso. Fizeram. Eu digo: eu quero falar com a cúpula do CGU. Não quero falar com o fiscal. Falar com o chefe. Aí armaram uma reunião com a gente. O chefe do controle interno. Figura muito boa. Realmente. Ele armou uma reunião para nós. Eu fui chegar na sala dele, junto com mais 3 diretores. Aí a sala dele era meio pequena. Aí começou a chegar gente. Meu Deus do céu, o que é isso? Está vendo? Descobriram alguma coisa errada? O que as fundações estão fazendo? Aí ele falou: não, peraí. Todo mundo quer ouvir o que você vai falar. Aí, tá bom. Eu falei: tem uma projeçãozinha. Vou chegar na minha curva ali. Nós queremos ser uma colônia. Nós queremos reafirmar nosso papel de colônia importadora de produtos de alto valor agregado, exportadora de matérias-primas de bem natural. Nós queremos ficar isso mais tempo. Ou nós queremos dar um salto nessa crise? O senhor está de acordo que o que vocês estão fazendo não é voluntariamente, não é intencionalmente, mas vocês estão quebrando laboratórios. A minha instituição tem 60 anos, é pioneira na pós-graduação do Brasil. Tem uma das máximas em muitos cursos, como a Unicamp também tem, a USP e tantos outros. Esses laboratórios estão quebrando, porque ninguém aguenta mais a burocracia infernal de vocês. Em troca de quê? De nada, o dano é mínimo. Vocês não estão calculando custo-benefício no controle. O controle tem que ser proporcional ao dano que se ameaça. Se você vai dar um dano de R$100, não monta uma equipe de salário de R$22.000, uma junta, para examinar um dano de R$100, deixa aquele negócio passar, vai cuidar do outro. E não cuidaram. O que deu? Foi cuidar do mosquitinho, deixaram o elefante passar e não viram. Olha, mas esse discurso, você estava lá, cara. Esse discurso eu fiz assim: ou vai para tudo ou é nada. Eu vou dizer a verdade do controle.
Então a gente já tinha vários embates com ele no passado. A COP tinha tido. Brigado com a CGU daquele Jorge Age. Daquele acordo 2731. E aí eu digo, eu vou jogar tudo. Jogando tudo, nós queremos uma cooperação. Nós queremos fazer o que a gente entende que é controle. E não o que o senhor acha, nem o que eu acho. Porque o interesse público está acima de mim e de você. E ele concordou. Pronto. Cheque no meio. Ele pegou e disse, Peregrino. Cheque mate. Peregrino, eu topo. Este projeto é prioritário. Eu digo, eu vou elencar aqui vários pontos que você tem que me dizer o que é certo e o que é errado, para eu poder cumprir. E olha, doutor, se eu souber, se eu entender o que é certo e o que é errado, eu mesmo vou partir para dentro das fundações e treiná-los, concitá-los, fazer com que eles venham cumprir esse dispositivo. Você só me deu um tempo de 3 meses, 6 meses, que eu vou treinar todos eles. Eu confio. Ele disse, Peregrino, é isso que eu quero. Eu digo, então me designe alguém para dialogar comigo, o senhor é muito ocupado. Ele disse, aquele ali. Apontou, sei que fosse o guarda. Aí ele disse, doutor Vitor, ele é o chefe do controle de toda a área social do CGU. Pega MEC, MCTI, saúde, educação e rede social. Ele é o chefe. Ótimo. Mas aí eu alertei ele. Mas eu quero vir aqui de vez em quando fazer um balanço com o Ciro. Ele disse, não tem problema. É só você me avisar. A gente marca a reunião. Nós saímos tão alegres de ter saído da parede, levando o burro, e partindo para dentro deles, e ter dito que nós, doutor, eu sou tão brasileiro quanto o senhor. Nem o senhor é mais, nem eu sou mais. Também. Nós somos iguais, nós queremos bem dessa pátria. Periferia de um mundo, entendeu? Uma economia que não educa seus filhos, uma economia que não tem renda para educar, fazer um sistema educacional público, uma economia de joelhos, entendeu? Aí ele concordou comigo. Eu acho que eu ganhei por aqui, sabe? Esse último fiozinho do cabelo dele. Porque aí ele foi entender, designou o Vitor. Aí eu digo, pô, agora saímos daqui, vamos comemorar, nem comemoramos. Mas eu disse assim, gente, eu acho que isso foi fogo de palha, isso não vai para frente não, tá muito bom para ser verdade. Aí marcamos a reunião com o Vitor. A reunião do dia 20 e pouco de abril, sei lá. Aí um mês depois, eu digo, não vai ninguém nessa reunião. Nem vão dar a bola pra gente, vamos chegar lá e ver o que vocês estão fazendo aqui. Fundação, Caixa 2. Deixa estar. Chegamos lá, a sala completa. Tinha 7, 8 deles. Tudo com o nosso papelzinho, viu, Fernando? Termo de referência que eu tinha feito com os nossos colegas, né? O nosso plano de trabalho, fiz uma metodologia de trabalho. E eles estavam tudo com aquele deverzinho na mão. Não, eles tinham anotado em cima do nosso papel de então, estudado. Isso é bom. Né? E fizemos uma belíssima reunião de discussão da metodologia. Qual é a metodologia para vocês participarem disso? Nós vamos pegar 30 pontos e cada um desses pontos nós vamos interpretar em conjunto com eles. Depois dessa interpretação que eu chamo de verbete, essa interpretação vai receber um carimbo. CGU. Não adianta falar, né? Tu acha que eu vou acreditar? O fiscal vai acreditar em mim. O fiscal vai me mandar, entendeu? Ele tem um talãozinho dele de multa, né? Aí eu vou querer um carimbo em cima daquele negócio ali. Aí quando ele vir para cima de mim, eu digo, opa, ok, opa, CGU. Eu vou ter um defensor chamado CGU. E aí, fizemos essa reunião, foi ótimo. E agora, amanhã, vou sair daqui para o Rio, amanhã pego o avião, vou para Brasília, junto com mais 3 colegas, Suzana, André, Rafael e o Luiz Eduardo. Vou fazer a reunião, terceira reunião do grupo, com 9 pontos já, dos 30, 9 pontos que nós já mandamos para eles, para a nossa defesa. E eles vão dizer, bom, Peregrino, isso aqui não, peraí, assim não, Peregrino, isso aqui, eu vou negociar. Você sabe que eu cheguei à conclusão? É melhor eu perder essa discussão com ele, mas ter uma regra do que não ter regra. Concorda comigo? É melhor? Peregrino, não é 15% não, é 12%. É melhor do que 5%, né?
Canónico, então também reitero, 12, melhor do que 5. Enfim, eu quero regras claras que eu entenda e eu consiga transmitir para todos. Porque nem todo mundo vai poder na reunião amanhã. E fizeram. Mas teve uma novidade boa que eu podia deixar de dizer para vocês. Nesse período eu fui convidado para falar para o chefe das procuradorias federais. Procuradoria Geral das Federais. Um congresso que eles fazem em Porto Seguro. Aí, o nosso procurador-geral da Universidade de Peregrino, eu queria que você fizesse uma palestra para meus colegas. Ninguém nunca foi lá fora. Só de dentro que fala. Só de dentro. Ele se retroalimenta. Fala. Depois me disseram isso. Foi o primeiro a falar. Aí eu cheguei lá e contei essa história para eles. Mais ou menos essa história que eu conto. Aí fizeram pergunta um lado, pergunta para o outro. Quando eu saí no café, me cercaram. O Peregrino não querendo me ajudar. Não querendo me ajudar. Vocês. Ajuda. Vem pro grupo. Vem pro grupo você. E aí eles vieram, fizeram uma reunião com a gente, intermediária na porta. Eu passei a limpo os pontos com eles, eles concordaram integralmente. E aí ele dizia, consulta a CGU que se eles topam que nós da AGU possamos participar do grupo. Isso é um consenso que nem a ONU faz. Não é isso? Coreia, Estados Unidos. É um consenso, não tem mais ninguém. Aí eu consultei o CGU. O CGU, finalmente, pode mandar o representante deles. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que nós descobrimos o caminho, que é o caminho da cooperação e da confiança. Não quebrem nunca a confiança sua com o outro. Sacrifiquem os objetivos. Ah, mas eu prometi construir essa casa aqui em 2 meses. Gente, constrói em 3. Mas não atropela. Não perca a confiança do outro. O país nosso é um dos países de mais baixa confiança entre os agentes. Eu costumo botar uma projeção aqui. 2%, se eu fizer uma pesquisa aqui, apenas 2% vão dizer que confia no outro. E isso implica de que as políticas transformadoras, que são de médio prazo, de educação, tecnologia, não consigam ser feitas num país como o nosso. Eu estou num babando por ver a Irlanda, a Dinamarca. Porque nós desconfiamos dos outros. Então vamos recuperar a confiança. O CGU, o TCU, nós podemos falar mal de todo mundo aqui. Inclusive não. Mas eles estão cooperando. Estou falando do CGU e do AGU. O TCU ainda não, porque eu não testei. Eles estão cooperando conosco. Vocês concordam comigo? Que esse é o melhor caminho? Não é verdade? Se nós formos respeitados, e estamos sendo respeitados, é melhor construir um caminho positivo com eles do que essa cão e gato. É isso? Fugindo dele, vai passando dele, no sentido de fazer o bem, né? Porque a gente... Então eu não vou mais passar ponto de novo, já falei demais, mas eu queria dar essa mensagem. Nós temos grandes coisas a fazer, que é a autorregulação. Nós temos o decreto, esse decreto a esperar, pode ser esse decreto. Temos a Assembleia Geral do nosso Confis, que vai ser em julho, em Brasília. Não é para ir só dirigente e dirigente, mas você pode chamar, Fernando, você sabe disso, 2, 3 colaboradores, eu sei que tem custo. Mas quanto mais gente se integrar, melhor. Vai ser em julho, em Brasília. Vamos fazer o nosso congresso em Alagoas. Nesse congresso em Alagoas, nós vamos aprovar esses pontos que eu citei aqui dentro. Esses pontos que vocês... Esses pontos que eu mostrei aqui, ó. São esses pontos aqui, ó. Doa, taxa, contrato, convênio, orçamento, apoio a programa, se compra. Esses são os 26 pontos iniciais. Tem assunto à beça para ir tratar com o CGU e com os URGS. Então, essa é a nossa pauta com eles. E essa pauta vai ser sancionada, aprovada por nós no nosso congresso. Tá bom? Assim, conto com vocês mais uma vez. Eu queria agradecer e parabenizar o Fernando por essa iniciativa. Você cumpriu o que você prometeu para mim, que é fazer um encontro aqui em São Paulo. A USP que veio, o pessoal de São José, de Piracicaba, de tantos lugares aqui de São Paulo. Vamos nos abraçar mais, porque a nossa força está na nossa união. E nós demonstramos que conseguimos assim. A lei, o decreto vai vir aí, o STF com essa decisão,
E esse projeto talvez seja a salvação das nossas fundações. Muito obrigado. Na minha universidade agora a gente está discutindo aquela relação universidade-fundação, da resolução do grupo. Você acha que é melhor esperar ainda essa autorregulação, essas normas medidas? Porque, pelo que eu vejo, há um marco regulatório, mas ele ainda não tem nada de concreto ou substanciado para criar uma nova resolução. A sua federal? Federal. Muito bem. A CGU, por isso que a coisa está perto do outro. Eu fiquei sabendo que eles fizeram um levantamento, e você talvez não tenha percebido, que talvez não tenha sido contemplado uma amostra, da relação da fundação com a universidade. Eu sei que na minha universidade a relação não é boa. Não é de perseguição. Não tem institucionalidade suficiente operacional. Eles são os órgãos, a universidade, são os órgãos mais importantes de controle da sua fundação. Porque nós só somos fundação de apoio porque a universidade quer, senão a gente não fica decidido. Aliás, nós estamos mudando a nossa proposta de credenciamento, é de que o MEC não seja mais o órgão credenciador, porque é um absurdo. O quinto escalão do MEC credenciar a Universidade de Lavras. O que é que ele sabe daí que fica nem em Lavras? Vai credenciar a minha universidade? Ele não sabe aquele mundo que é o FRJ. Como é que uma pessoa lá vai se reunir e vai dizer, bom, eu vou dar uma credencial para pessoa? Não. Aí começa a pedir documento, raio-x, identidade, certidão de nascimento do dirigente, todo mundo, CPF, e não serve para nada. Não diz nada. Eles estão errados, eu já disse isso para eles. E o pessoal deles mesmo concordaram comigo, seja outro que concordou comigo. Quem tem que credenciar é a sua universidade. E o MEC apenas carimba, homologa e põe na gaveta. Só para ter um inventário. Não é para se meter na sua eficiência em relação à sua universidade. Isso que a gente tem que dizer é o seu reitor, o seu consune, seus órgãos deliberativos. Agora, então eles identificaram que essa relação está muito mal feita. E entre os pontos, norma própria, está vendo aqui, 25? Norma própria. Essa norma é a norma que vai reger a fundação com a universidade correspondente. Nós vamos dizer algumas coisas que são importantes. Devemos falar da transparência, dos indicadores de performance, não é isso? Algumas coisas, 3 coisinhas, o resto fica flexível. Mas ele acha que isso é o mais importante. Eu acho que isso é o mais importante junto com a dor. De todos esses pontos, se você quer dizer o que eu acho mais importante, é o nosso equilíbrio econômico-financeiro, que está na nossa remuneração justa, todo mundo tem direito a ser recebido. E nessa norma própria, que é a norma que rege a universidade com a fundação. Entendeu? Então, se você quer esperar, pode ir discutindo. Amanhã mesmo já marcaram uma reunião comigo, às 8 horas da manhã, para ver se estão. Não, vai tocando. Agora, nós temos quase 2 anos com o pedido de renovação do credenciamento, e estamos dentro da época correta, certo? Do GAT, tudo, por isso que nós temos credenciamento em função de ter entrado no tempo certo. Pedido. Mas já vai fazer 2 anos, e a última vez, notícia que eu tive, penúltima, falou que está tudo certo. Depois, erramos, faltou uma coisa. É preciso que no seu estatuto esteja escrito que os membros do conselho não são remunerados. Não, e demonstrar que a fundação não é assim, fim lucrativo. Teve uma fundação FUNPAI, Helena, eu não esqueço que ela mandava 10 mil e-mails para mim. O GAT, que é esse órgão aí, pedia uma demonstração que a fundação dela é sem fim lucrativo. E, sinceramente, se der um código civil, né, que implanta, que vai criar a fundação, dá para ver isso, infere isso, pô. Mas não tem a declaração de alguém, que não é você, de que é uma demonstração que você não tem lucro. Pô, você acha que tem lucro aqui, Funcamp? Distribui lucro privadamente? Isso é um absurdo, né? Não tem o que fazer, né? Mas graças a Deus a luz não é assim. E eles mesmos se convenceram, de que não dá para funcionar assim. Então eles estão de acordo conosco. E eles vão estar amanhã na reunião, porque o GAT vai estar na reunião amanhã.
o MCTI também. E eu vou indagar deles qual foi o que foi feito com a reunião do dia 26 que não aconteceu. Porque não aconteceu a reunião do GAT. E ficou todo mundo pendurado agora, todo mundo esperando o veredito. Nem isso teve. Então a gente vai ter que tomar alguma medida. Então nunca foi tão oportuna essa reunião com o CGU, porque nós vamos botar na mesa. Meus filhos, vocês não podem trabalhar assim, vocês estão impedindo as pessoas trabalharem. Né? É uma coisa que não tem carteira de trabalho para dar para o trabalhador. Só mais uma pergunta aqui. Nós temos a Fundação de Amparo à Pesquisa de Unidade, a FAPIMIG. Com a mudança do governo e a criação da nova comissão da CGE, CGE, começaram a haver algumas. Lembra? Foi até no evento lá que a gente debateu isso. Onde, principalmente com relação à remuneração. Baixaram umas resoluções lá, que a legislação falava que a fundação poderia ser remunerada em até 5%. E por que a fundação está cobrando 5%? Tá? E baixaram a resolução que essa taxa seria somente em cima do efetivamente realizado, executado, do orçamento do projeto. Se eu só realizei 50%, minha taxa vai ser só 50%. Então, a gente mantém uma atividade do projeto tem 2 anos, a gente mantém funcionários, etc. E se o pesquisador está estimulando a gastar todo o dinheiro, certo? E manter uma equipe sem saber se vai... Você tem um custo fixo e um custo variável. A minha estrutura na PopTech, ela tem um custo independente se o projeto está andando ou não. Eu tenho que pagar essa estrutura. Eu não estou pendurado no Tesouro Nacional, nem no Tesouro Estadual. Eu só recebo dinheiro de projetos. Eu não sou barriga de aluguel. Eu digo isso na cara dele. Não, aqui não tem barriga de aluguel. Aqui é projeto que nós executamos pela nossa força de trabalho, que são os cientistas, os pesquisadores e seus auxiliares. Então, o nosso projeto é captado. Eu não recebo transferência nem ordinária, nem obrigatória, nem voluntária de tesouro de ninguém. Então, esse dinheiro é nosso. É para o projeto, para a nossa universidade. Dizer isso, que vai cobrar a DOA, a despesa no tempo físico do projeto, é injustiça. É uma injustiça. Porque você tem custos fixos mobilizados que você tem que pagar, independente se o projeto está correndo ou não. Esse é um risco que o Diogo sempre costuma dizer para mim. Sempre quem corre o risco somos nós. Uma empresa grande como a Petrobras não corre risco nenhum com a gente. Ao contrário, drena recursos para ele. Por isso que a gente botou no código legal um negócio também chamado capital intelectual. Você não sabe o que é isso? Nós podemos ser remunerados pelo capital intelectual posto no projeto, não é o homem-hora. O homem-hora remunera aquele tempo daquele professor, que ele tem uma faculdade no seu estatuto do magistério. Mas o capital intelectual é todo o acervo que ele traz com as suas orientações de tese, etc., que ele põe naquele projeto para produzir um benefício econômico para a empresa que contratou, no caso, a Petrobras. A Petrobras tem uma cooperação com a Cota há 40 anos. Nós nunca recebemos uma ação ordinária. E de lá para cá, ela saiu de lâmina d'água de 100 metros para mais de 3.000 metros, tirando petróleo lá de baixo, que não foi no canudo. E quem fez isso foi o Unicamp, foi USP, foi IME, foi PUC, foi COP, foram as federais aqui, que trabalharam para que a Petrobras fosse isso que ela é hoje. Vocês não receberam nenhuma ação ordinária. Vocês não receberam pelo capital intelectual colocado ali dentro, vocês receberam por homem-hora. Isso aí é empreitada. Não é isso que a gente faz, não. Nós não somos empresa de consultoria de engenharia. Entenderam? Nós não somos. E por isso que o marco legal introduziu, nós colocamos da porta, botamos lá. Capital intelectual pode ser remunerado. Não é só o laboratório, o tempo do laboratório, não. Porque isso é um tempo físico. Cobra aí 1 hora, aí, R$10. A cabeça vai ser remunerada. Não, mas Peregrino, eu não sei como é que eu meço. Ué, isso é outro problema. O primeiro problema é saber se você deve ser remunerado. Está de acordo, doutor? Quanto é isso aí, Peregrino? Seu projeto é 1 milhão. Quanto é de capital intelectual? Não posso dizer. 100 mil. Fiz umas contas aqui. Se esse projeto não resolver o seu problema, vai lhe dar um prejuízo de não sei quantos mil. Estou calculando aqui 100 mil de capital intelectual.
Aí o outro lado pode dizer, é muito, então propõe. Eu vou dar 80. Então tá bom, 80. Não é melhor do que 0? Do que pagar só o professor? Isto, nós somos muito ingênuos. Eu digo isso na Copa, tem uma tradição muito grande. Nós fomos esse tempo inteiro sendo usado, mal usado. Porque eu duvido que os acionistas não recebam pelos benefícios que a Petrobras deu no seu capital. Concorda comigo? Eles não distribuíram ação, os acionistas não ganharam dinheiro. E nós não somos acionistas disso. O bem maior não é o intangível na atualidade, não é o intangível que move a economia capitalista hoje. Nós acrescentamos valores. Então, gente, precisamos avançar. Concorda comigo? Avançar. E o marco legal apontou isso. E o decreto imputou a seguinte cláusula: todo contrato não é obrigatório, mas nos contratos serão abertas cláusulas específicas de capital intelectual. Pode estar 0 lá, mas abre a cláusula de capital intelectual. Qual é o valor? Discuta com o outro. É melhor qualquer coisa do que nada. Entendeu aí, Laros? Minas. Não, mas olha, Minas está dando exemplo. Vocês estão se organizando estadualmente, porque a FAPEMIG deu um tom em vocês. Então é preciso organizar o autorregulação lá em Minas. Vocês devem fazer. São Paulo também. Na reunião que eu fui na Unesp, muitos nos procuraram, né? Que eles querem fazer também um sistema de autogestão também. Acho que é uma coisa boa. Isso vai percolar. Isso vai se distribuir pelo Brasil inteiro. Porque se a gente for no U mais importante, se nós formos no U, e não é tão bravo assim. Entendeu? Acordamos esse acordo, esse projeto. Eu acho que vocês nos estados também são capazes de fazer isso, e melhorar. Não é isso? E eu queria assim terminar com esse justo reconhecimento da direção da CGU, da AGU, que fez com que seus procuradores viessem para o nosso projeto, e do MEC e do MCTI, que nos abraçaram nesse projeto. Eles demonstraram que eles estão aí para mudar para melhor. Nós apostamos nisso. E vamos dar de tudo para esse projeto dar certo. Bom?